Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a questão da extrapolação segundo a NBR 14653. E qual que é o objetivo desse vídeo? Então, muitos dos nossos usuários do Sysdeia solicitaram que essa análise fosse implementada no programa. E é justamente isso que nós estamos fazendo. O objetivo desse vídeo, então, é mostrar para vocês como que essa análise está ficando dentro do software e fazer um apanhado geral sobre os critérios que a norma define, tá, para análise de extrapolação. A gente sabe que muitas pessoas ainda têm um pouco de dificuldade para entender esse critério, então a gente acha muito importante fazer, né, esse apanhado geral para vocês. Então, se você não quer perder nenhuma novidade, acompanhe esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar. Antes da gente entrar propriamente, né, no Sysdeia, vamos fazer então aqui um apanhado geral sobre os critérios que a norma define para análise de extrapolação. Vou compartilhar aqui um PowerPoint com vocês, ao mesmo tempo que eu vou desenvolvendo um exemplo prático para deixar as coisas mais claras e mais compreensíveis para todo mundo, tá? Então vamos acompanhar aqui. O primeiro ponto que eu queria destacar é que existe uma diferença na análise de extrapolação para imóveis urbanos e para imóveis rurais. A gente vai ver daqui a pouquinho qual que é essa diferença. E é importante deixar bem claro também o seguinte: a norma de imóveis rurais, né, ela é uma versão de 2019, enquanto a de imóveis urbanos é de 2011. Então, vai ter uma mudança em alguns dizeres aqui que vocês vão notar, né, para as coisas ficarem mais claras. Antes, na norma de imóveis urbanos, a gente poderia ter algumas confusões. Já na norma de imóveis rurais, as coisas ficaram um pouco mais claras. Então, qual que é a primeira observação que a gente vai fazer aqui? O grau 3 de fundamentação não admite extrapolação, ok? Então, se você quer atingir o grau 3 de fundamentação no item 4 da tabela, você não deve extrapolar as suas variáveis, beleza? Lembrando que o item 4 é um item que interfere diretamente no grau de fundamentação final do trabalho. Se você atingir somente o grau 2 no item 4, por exemplo, o seu trabalho vai ter também no máximo o grau 2, tá? Então, essa questão da extrapolação ela é muito importante. E quais são os critérios aqui para a gente poder fazer as análises? No caso dos imóveis urbanos, para atingir o grau 2 de fundamentação, a gente só pode extrapolar uma variável. No caso dos imóveis rurais, também a gente só pode extrapolar uma variável, tá? E essa extrapolação ela tem que atender a duas observações. A primeira delas é: as características do imóvel avaliando não podem ultrapassar 100% do limite amostral superior ou 50% do limite amostral inferior. No caso dos imóveis rurais, as características do imóvel avaliando não podem ultrapassar o dobro do limite amostral superior ou a metade do limite amostral inferior. Qual que é a diferença da norma de imóveis urbanos para a norma de imóveis rurais? Em termos práticos, matemáticos, nenhuma, tá certo? Então, quando a gente fala 50% do limite amostral inferior, é a mesma coisa que metade, né? E quando a gente fala 100% do limite amostral superior, é a mesma coisa que o dobro. Então, aqui houve essa mudança, né, no português, digamos assim, justamente para as coisas ficarem mais claras, tá? Porque o que acontecia? Algumas pessoas acabavam confundindo esses percentuais aqui e faziam a análise de uma maneira equivocada, tá? Então, esse item A, né, das análises aqui de extrapolação é o que a gente chama de extrapolação no eixo X, tá? E o que é esse eixo X? O eixo X nada mais é do que o eixo que vai representar a variação da nossa variável independente. Essa variável independente pode ser qualquer coisa. Pode ser uma área, pode ser um número de dormitórios, pode ser o número de suítes, enfim. Né, o eixo X ele vai representar qualquer variável independente que a gente tem. Além disso, nós temos um segundo critério para atingir o grau 2. E qual que é? O valor estimado não pode ultrapassar 15% do valor calculado na fronteira amostral em módulo. No caso dos imóveis rurais, o valor estimado não pode ultrapassar 20% do valor calculado na fronteira amostral em módulo. Nesse ponto, a gente está falando da extrapolação no eixo Y, que é o eixo da variável dependente, né? Então, se a gente for pensar graficamente, a gente vai ter um eixo X, que representa a variável independente, e a gente vai ter um eixo Y, vertical, que representa a variável dependente. E a reta que desenha a relação entre esses dois eixos vai ser a nossa equação de regressão, tá certo? Então, tenham isso em mente que daqui a pouquinho eu vou fazer um exemplo para vocês poderem visualizar a análise da extrapolação. O foco aqui é: existe um critério para extrapolação no eixo X e existe um critério para extrapolação no eixo Y. No caso do grau 1 de fundamentação, para o item 4 da tabela, a gente tem o seguinte:
É possível extrapolar mais de uma variável, desde que 2 critérios sejam novamente atendidos. E quais são esses critérios? O primeiro deles é que as características do imóvel avaliando não ultrapassem 100% do limite amostral superior ou 50% do limite amostral inferior. Veja que no caso dos imóveis rurais é exatamente a mesma coisa. Então, o critério de extrapolação do eixo X, ele vai ser o mesmo independente de ser grau 1 ou de ser grau 2, independente do número de variáveis que estão extrapolando, tá certo? Aqui a gente precisa focar o seguinte: a extrapolação do eixo X ela vai ter sempre os mesmos limites, independente do grau 2 ou do grau 1 de fundamentação para o item 4. Já no caso da extrapolação do eixo Y, o que a gente tem? Para imóveis urbanos, não pode ultrapassar 20% do valor calculado na fronteira amostral para as variáveis individualmente e em conjunto. Então, como a gente tem 2 ou mais variáveis extrapolando, a gente precisa fazer a análise de extrapolação no eixo Y para a variável 1, para a variável 2, elas individualmente, e depois para a variável 1 e 2 extrapolando ao mesmo tempo, tá certo? A gente precisa fazer essa análise para não ter nenhum problema em enquadrar dentro dos critérios da norma. Detalhe aqui, né, que o percentual é de 20%. No caso dos imóveis rurais, vai ser a mesma coisa. A gente tem que fazer a análise tanto para a variável individual quanto para as variáveis em conjunto. E o valor estimado, ao invés de limitado por 20%, ele está limitado a 30% do valor calculado na fronteira. Beleza, então a gente já falou muito aqui teórico e está difícil de enxergar isso na prática, né? Então agora vamos desenvolver aqui um exemplo para vocês poderem ficar com isso bem claro na cabeça. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é definir os nossos eixos X e Y, que é onde a gente vai fazer as análises de extrapolação. Então, nós temos aqui os eixos e temos também o eixo X. Vamos supor que ele seja a área do imóvel, então medida em metros quadrados. E o nosso eixo Y, a variável dependente, é o valor unitário. Então, a sua unidade é reais por metro quadrado. Definidos os nossos eixos, a gente precisa definir qual que é o nosso limite amostral inferior e qual que é o limite amostral superior. E como que a gente faz isso? Isso está dependente da amostra que nós coletamos, ok? Então, vamos supor que a gente coletou uma amostra com imóveis com área entre 100 metros quadrados e 200 metros quadrados. O menor imóvel da nossa amostra tem 100 metros quadrados e o maior imóvel da nossa amostra tem 200 metros quadrados. Então, esses valores aqui de 100 e 200 metros quadrados são o que nós chamamos de limites amostrais. O valor de 100 metros é o limite amostral inferior e o valor de 200 metros quadrados é o limite amostral superior. Ok? Então, se a gente for observar aqui, a gente já tem 2 parâmetros muito importantes para fazer a análise de extrapolação no eixo X, que são o limite amostral superior e o limite amostral inferior. E como que a gente vai fazer então? Como a norma fala que as características do imóvel avaliando não podem ultrapassar 100% do limite amostral superior ou 50% do limite amostral inferior, nós precisamos definir esses valores no nosso eixo X aqui, né? 50% do limite amostral inferior é de 50 metros quadrados, enquanto 100% do limite amostral superior é de 400 metros quadrados, né? Então, nós temos aqui alguns intervalos. Quais são esses intervalos? De 0 a 50, de 50 a 100, de 100 a 200, de 200 a 400 e maior do que 400. E o que cada um desses intervalos representa para a gente? No caso do eixo X, o intervalo entre 100 metros e 200 metros quadrados é um intervalo onde não há extrapolação. Qualquer imóvel que a gente avaliar dentro dessa faixa de valores não vai estar extrapolando e atingir o grau 3 de fundamentação no item 4. Nos intervalos de 50 a 100 metros quadrados e de 200 a 400 metros quadrados, a gente está extrapolando a nossa amostra, mas é uma extrapolação que está dentro dos limites admitidos pela norma. Então, a gente está extrapolando, beleza, mas ainda tem alguns outros critérios que a gente precisa observar para ver se é válido, tá? Mas, a princípio, essa extrapolação é permitida, né? E quando a gente avalia um imóvel, então, dentro desses intervalos de 50 a 100 metros ou de 200 a 400 metros, a gente vai estar atingindo, no máximo, o grau 2 de fundamentação. Por fim, a gente precisa olhar o último intervalo. Qual que é esse intervalo? Para os imóveis com área entre 0 e 50 metros quadrados ou com área maior do que 400 metros quadrados,
a gente está extrapolando além dos limites admitidos pela norma. E nesse caso, a gente não consegue enquadrar o nosso trabalho quanto ao grau de fundamentação. Por isso que é muito importante a gente tomar cuidado. Se a gente está avaliando um imóvel que é muito diferente da nossa amostra, a gente vai estar extrapolando além dos limites aí, e a gente não vai estar conseguindo enquadrar nem no grau 1 de fundamentação. Já vi muitos casos acontecerem de pessoas que ignoraram essa informação, tá? Então, vamos ficar sempre muito atento a isso. Essa, então, é a análise de extrapolação para o eixo X. Vejam que ela é bem simples e ela é baseada somente nas informações da nossa amostra. E as informações da nossa amostra são muito simples de serem obtidas, né? É só a gente ir lá, pegar os nossos dados, ordenar do maior para o menor, por exemplo, e ver qual que é o maior valor para a variável independente e qual que é o menor valor para a variável independente. E esses aí vão ser os nossos limites amostrais inferior ou superior. Beleza? Bom, então essa questão aqui na extrapolação no eixo X, que é referente aos critérios, né, da letra A lá na tabela, vamos voltar aqui para a gente ver, né? Então, são referentes a esses aspectos aqui, ó, grau 2, letra A, né, tanto de imóveis urbanos quanto de imóveis rurais, grau 1, letra A, tanto de imóveis urbanos quanto de imóveis rurais. Então, aqui a gente já resolveu esse ponto. A próxima etapa agora é analisar os critérios de extrapolação para o eixo Y. Para que a gente possa fazer isso, a gente precisa ter uma equação que relacione a nossa variável dependente, que é o valor unitário, com a nossa variável independente, que é a área do imóvel, né? Dentro do SysDEA, essa equação é calculada pela regressão linear e ela vai ter lá a fórmula y igual a x mais b. Então, aqui a gente tem uma equação genérica, tá? Nessa forma, y igual a x mais b, que está representando, então, a relação entre a área em metros quadrados e o valor unitário em reais por metros quadrados. Com essa equação, a gente consegue definir valores de imóveis em qualquer ponto dessa reta aqui, em qualquer valor do eixo X, né? Só que nós temos aí os limites da extrapolação para o eixo X que a gente definiu anteriormente. Então, a gente precisa observar isso na hora de fazer a validação da extrapolação no eixo Y. Como assim? Observe aqui comigo. A gente tem aqui os nossos limites, né, amostrais, né, de 100 metros quadrados no limite inferior e de 200 metros quadrados no limite superior. Quando a gente remonta, né, a questão da norma, para a análise de extrapolação no eixo Y, o que ela fala? O valor estimado não pode ultrapassar um percentual do valor calculado na fronteira amostral. O que isso significa para a gente? Que esses pontos aqui na fronteira amostral eles são fundamentais para a gente poder fazer a análise da extrapolação no eixo Y. A primeira etapa, então, do trabalho, quando a gente está fazendo essa análise, é justamente definir os valores na fronteira amostral. Então, o valor, né, para o imóvel com área de 100 metros quadrados, que é o limite amostral inferior, vai ser representado por esse ponto aqui, e esse ponto tem um valor de coordenada Y, que é o valor unitário para esse imóvel. A mesma coisa para o imóvel com 200 metros quadrados, quando projetado aqui no eixo Y, ele vai gerar para a gente aí um valor unitário relacionado ao imóvel de 200 metros quadrados. Além disso, a gente tem a seguinte situação. Se eu estiver avaliando dentro desses pontos verdes aqui, qualquer ponto da reta aqui dentro, eu não estou extrapolando, então não tem problema nenhum. Eu não estou extrapolando o eixo X, automaticamente eu não estou extrapolando o eixo Y. Porém, se eu avaliar entre os pontos verdes e amarelos, nesse intervalo, e nesse intervalo aqui, o que vai estar acontecendo? Eu vou estar extrapolando e aí eu vou precisar verificar se essa extrapolação está prejudicando o nosso resultado com uma diferença percentual muito grande entre o valor estimado na fronteira e o valor estimado em qualquer ponto desses trechos da reta aqui. Ficou confuso? Então vamos ilustrar isso aqui de uma maneira mais clara ainda. Essa primeira situação, o que nós temos? Nós temos aqui, para um imóvel de 50 metros quadrados, que é o menor valor possível que a gente pode utilizar para fazer a avaliação, a gente teria aqui um valor correspondente de Y. Para o imóvel de 100 metros quadrados, que é o limite da nossa amostra, o limite inferior da nossa amostra, nós teríamos aqui um outro valor de Y. Então vejam que tem uma diferença, uma variação, um ΔY entre esses dois pontos, tá certo? E o que esse ΔY representa? Ele representa a diferença de valor entre um imóvel no limite da fronteira amostral
e nesse caso aqui, um imóvel no limite da extrapolação. A mesma coisa para esse trecho aqui de baixo. Então nós temos, para o imóvel com 200 metros quadrados na fronteira amostral, um valor de Y. Para o imóvel de 400 metros quadrados no limite da extrapolação, um outro valor de Y. E temos uma variação ΔY entre esses dois valores. É essa variação ΔY aqui que tem que respeitar aqueles critérios de 15, 20 ou 30% do valor. Então, se nós tivéssemos aqui um ΔY maior do que 30%, por exemplo, o imóvel avaliado aqui nesse ponto de 400 metros quadrados, ele não respeitaria o limite de 30% que a norma determina no caso de imóveis rurais para o grau 1 de fundamentação no item 4, e a avaliação ela não ia poder ser enquadrada, né? Para concluir, então, eu preciso fazer uma última observação. Veja que esses ΔY aqui que eu defini, eles são relativos à diferença entre o limite amostral e o limite da extrapolação. Isso significa que sempre que você estiver extrapolando, você vai analisar o valor no limite da extrapolação? Na verdade, não. Você vai fazer para o valor correspondente ao imóvel que você está avaliando. Como assim? Vamos supor que a gente está avaliando um imóvel com 300 metros quadrados. Ele está localizado mais ou menos nessa posição aqui. Então, se a gente pegar esse imóvel de 300 metros quadrados, jogar ele aqui na nossa reta, ele vai estar localizado mais ou menos nesse ponto. E esse ponto vai ter um valor de Y mais ou menos nessa região aqui. Então, nós teríamos um ΔY que começa aqui e termina aqui. Ok? Então, quando você estiver fazendo a análise de extrapolação para o eixo Y, você vai fazer sempre dois passos. O primeiro passo é definir o valor do imóvel no limite da fronteira. Se você está extrapolando para cima, vai ser o limite superior. Se você está extrapolando para baixo, vai ser o limite inferior. Uma vez calculado esse valor no limite da fronteira, você vai pegar o imóvel real que você está avaliando e vai projetar o valor dele. Você então vai pegar o valor projetado pelo imóvel avaliando, comparar com o valor projetado para o imóvel na fronteira. E a diferença entre esses dois valores tem que respeitar aqueles limites de 15% ou 20% para imóveis urbanos e de 20% ou 30% para imóveis rurais. Então, pessoal, para o nosso apanhado geral sobre a extrapolação, era isso que eu queria falar para vocês. Para deixar bem claro como que é feita o raciocínio, né, para a gente poder definir se a extrapolação está dentro ou não dos critérios da norma e deixar bem claro quais são efetivamente esses critérios. Agora que a gente concluiu essa etapa, vamos falar como que a análise de extrapolação está sendo implementada no SysDEA e como que ela está ficando. Acho que vocês vão gostar. Vamos lá. Está aqui então o nosso modelo de regressão, nós vamos utilizar para fazer a análise de extrapolação. Esse modelo foi baseado no exercício do nosso curso avançado de inferência estatística, tá? E a questão da extrapolação vai ser encontrada aqui, ó, na opção Ferramentas, Projetar. Então nós temos aqui 6 imóveis, tá? Que a gente vai fazer a análise da extrapolação para todos esses 6. E como que a gente vai fazer isso? A gente tem esse botão aqui, ó, que a gente vai clicar nele e ele vai abrir para nós a janela de extrapolação. Então, essa janela de extrapolação ela é condizente ao imóvel avaliando o número 1. Esse imóvel avaliando o número 1 tem esses valores para suas características, tá? Então, é um imóvel com 110,18 metros de área, a data do evento 25, 2 quartos, tem elevador, a localização é 110, 5 equipamentos, o evento é 1, que é venda, a idade estimada de 25 anos, 2 vagas. Então, para esses atributos aqui, é um imóvel que tem um valor unitário de R$ 3.025,25 por metro quadrado. Além disso, nós temos aqui a coluna com os valores mínimo e os valores máximos da amostra. Qual que é o valor mínimo para a variável área privativa? 41 e o valor máximo 110,18. Ou seja, esses aqui são os nossos limites amostrais inferiores e esses aqui são nossos limites amostrais superiores. O valor aqui embaixo do preço por metro quadrado para o valor mínimo é o menor valor por metro quadrado encontrado na amostra e o valor de 4.192 é o maior valor encontrado para a amostra. Esses dois dados aqui, a gente não vai precisar deles para calcular a extrapolação,
mas nós decidimos mostrar a informação aqui só para que vocês tenham noção desses valores, tá certo? Além disso, nós temos uma coluna aqui do desvio percentual e do desvio no valor em percentual também. Então, esse primeiro desvio é relacionado à extrapolação no eixo X e esse segundo desvio é relacionado à extrapolação no eixo Y. Então, se a gente observar, o nosso imóvel avaliando, ele tem todas as características que estão dentro dos limites amostrais. Se todas elas estão dentro dos limites amostrais, nós temos um desvio no eixo X de 0%, ou seja, uma variação de 0%, e no eixo Y a mesma coisa, uma variação de 0%. Vamos passar agora para o imóvel número 2. O imóvel número 2, ele tem uma área privativa de 120 metros quadrados. Lembrando que o nosso limite amostral superior é de 110,18. Então, nós estamos extrapolando a variável área privativa. Quanto que é essa extrapolação no eixo X? É uma variação de 8,91%. Como a gente está extrapolando acima do limite superior, nós temos aí um desvio aceitável de até 100%, que é o dobro, correto? Então, se nós tivéssemos aqui 99,9% de desvio, por exemplo, ainda estaria dentro do que a norma permite, beleza? Como a gente está com 8,91% de desvio no eixo X, a gente está com uma extrapolação relativamente baixa e ok, a gente não vai ter nenhum problema em relação à análise para o eixo X. Além disso, nós temos também o desvio no eixo Y. E o que é esse desvio no eixo Y aqui? Ele é a diferença entre o valor calculado na fronteira, ou seja, para um imóvel com 110,18 metros quadrados, e o imóvel avaliando com 120 metros quadrados, né? E essa diferença percentual está dando 3,9%, que está abaixo dos 15% para o grau 2 e automaticamente está abaixo dos 20% do grau 1, né? Aqui embaixo é importante a gente destacar esse valor aqui também. Esse valor de 2.907,33 é o valor que o modelo calculou considerando esses parâmetros aqui para o imóvel. Então, esse aqui é o valor para o imóvel avaliando que está extrapolando. Se a gente voltar para o imóvel número 1, a gente vai ver o seguinte. No imóvel número 1, a área privativa está no limite da fronteira, não é? Então, esse valor de R$ 3.025 aqui corresponde à avaliação na fronteira para a área de 110,18 metros quadrados. Nesse caso, então, a gente tem que a diferença entre aqueles dois valores é de 3,9%. Outro ponto importante de ser mencionado aqui é esse desvio no eixo Y para a última linha, para a linha dos preços por metro quadrado. Esse valor de 3,90, vocês estão vendo que ele é igual à questão da área privativa. Por quê? Porque nesse caso aqui nós estamos extrapolando apenas uma variável, né? Então esses valores aqui vão ser iguais mesmo. Agora, se nós estivermos extrapolando duas variáveis, esse valor aqui vai ser relacionado à variação no eixo Y, considerando as duas variáveis extrapolando simultaneamente. Vocês vão se lembrar quando eu mencionei na parte teórica do vídeo que quando nós temos mais de uma variável extrapolando, nós precisamos fazer a análise individualizada da extrapolação, também precisamos fazer a análise em conjunto, correto? Então, a análise individualizada vai estar relacionada à variável e a análise em conjunto é essa relacionada ao preço por metro quadrado. Vamos olhar aqui os outros imóveis para a gente enxergar isso melhor. Então, o nosso imóvel número 3, a área dele agora é de 110,18, não está mais extrapolando, mas a localização dele é 120. 120 a gente está extrapolando, ultrapassando o valor de 110 em 9,9%. Está menor do que 100%, está ok. Além disso, para o imóvel com localização 120, o valor por metro quadrado é de R$ 3.072,67. Esse valor é 1,57% maior do que aquele valor calculado lá na fronteira, que é de R$ 3.025,25. E aqui embaixo, novamente, o valor do desvio no eixo Y está igual tanto para o local quanto para o preço, porque nós estamos extrapolando apenas uma variável. Aqui agora nós temos a extrapolação da idade. A idade no limite é 25 e a gente está avaliando o imóvel com 30 anos. A localização e a área privativa estão no limite da fronteira amostral e só a idade aqui que está sendo extrapolada. Então, esse valor calculado de 3.019,25, que corresponde
ao imóvel com a extrapolação da idade é 0,20% maior do que o imóvel na fronteira amostral, que tem um valor de 3.025,25. Então, novamente, nós temos aqui o desvio no eixo Y está menor que 15%, está ok. E o desvio no eixo X está menor do que 100%, está ok também. Porque, novamente, nesse caso, nós fizemos uma extrapolação acima do limite superior. Vamos ver agora esse imóvel número 5. Veja que no imóvel número 5 nós estamos extrapolando tanto a área privativa quanto a localização. Então, a área privativa está com 120 metros quadrados e a localização também está com o valor de 120. Esse desvio em relação ao eixo X é de 8,91% para a área privativa e de 9,09% para a localização, que são exatamente aqueles mesmos valores que nós vimos nos exemplos anteriores nos outros imóveis. O desvio no Y é a mesma coisa, 3,9% para o imóvel para a variação da área privativa e 1,57% para a localização. Novamente, esses valores aqui estão idênticos quando extrapolou só uma dessas variáveis. E aqui embaixo, por fim, na linha do preço por metro quadrado, nós temos o desvio percentual de 2,33%. O que é esse desvio de 2,33%? É a variação no valor do Y quando as duas variáveis estão extrapolando simultaneamente, tá certo? Então, esse percentual de 2,33% também tem que ser menor que 15% ou 20% no caso de imóveis urbanos e de 20% ou 30% no caso de imóveis rurais. E por último agora, vamos ver o imóvel número 6. No imóvel número 6, nós temos a extrapolação de 3 variáveis: a área privativa, a localização e a idade. E aqui a gente observa exatamente o que já aconteceu anteriormente. O desvio no eixo X vai continuar o mesmo, 8,91%, 9,09% e 20% respectivamente. Os desvios no Y vão continuar a mesma coisa para as variáveis de forma individual, 3,9%, 1,57% e 0,2%. E aqui na última linha do preço por metro quadrado, nós temos um desvio no Y de 2,53%, que é a diferença entre o valor unitário calculado para todas as variáveis extrapolando ao mesmo tempo, com o imóvel quando as variáveis não estão extrapolando, quando elas estão no limite da fronteira. Para a gente poder concluir essa análise da extrapolação no SysDEA, vamos analisar agora uma situação em que a gente está extrapolando abaixo do limite amostral inferior. Todos os exemplos que nós demonstramos até agora são de imóveis que extrapolaram acima do limite superior. Então, acho importante mostrar um que extrapola abaixo do limite inferior para que vocês vejam as diferenças. Veja aqui que agora a área privativa é de 35 metros quadrados. Esse valor de 35 metros quadrados, ele extrapolou abaixo do limite amostral inferior, que é de 41 metros quadrados. E qual que é essa variação? Menos 14,63%. Essa variação de menos 0,1463% no eixo X causou uma variação de 4,98% no eixo Y. E aí você está se perguntando, por que o desvio aqui no X está negativo e no Y está positivo? O desvio aqui no Y é em módulo, Então a análise implementada no SysDEA também está considerando o módulo da variação, beleza? Para ficar dentro do que a norma determina. Agora, a questão do desvio, a gente manteve o sinal pela seguinte função. Quando a gente está extrapolando acima do limite superior, a gente vai ter uma variação positiva. Quando a gente está extrapolando abaixo do limite inferior, a gente vai ter uma variação negativa. Em termos práticos, o que vai importar para a gente aqui é o módulo dessa variação. Agora, o sinal ele vai indicar se a gente tem que observar o limite de 50% ou o limite de 100%. Como assim, Gustavo? Vocês lembram que, para você extrapolar abaixo do limite inferior, você tem um limite de 50%, correto? Ou seja, a metade do limite inferior. No caso do limite superior, a gente tem uma limitação de 100%, ou o dobro do limite amostral superior. Então, se você está extrapolando abaixo do limite inferior, o programa vai te mostrar essa variação de uma forma negativa e você automaticamente vai saber o seguinte, que você precisa que esse valor seja de até menos 50%. Se esse valor for menos 51%, você está extrapolando além daquilo que a norma permite. Quando a gente faz a análise por outro lado, para o limite superior, você sabe que você pode até mais 100%.
Se você extrapolar até mais 100% no eixo X, você está dentro da norma. Agora, se você extrapolar 101%, aí você está errado, beleza? Então, o objetivo do sinal diferente na variação do eixo X é esse. E para a gente poder finalizar o vídeo agora, vou mostrar aqui para vocês o que precisa efetivamente ser observado na análise da extrapolação, aqui dentro do programa do SysDev. Eu fiz uma demonstração geral da funcionalidade para que vocês possam entender o que cada coluna representa. Mas o que vocês vão usar efetivamente são os valores do desvio no eixo X e do desvio no eixo Y. Por quê? Porque são esses desvios que vão dizer se o imóvel se enquadra no grau 3, no grau 2 ou no grau 1 de fundamentação para o item 4 da tabela. Então, a primeira coisa que vai ser observada aqui é o desvio no eixo X. Se esse desvio for de menos 50 até mais 100, significa que você está extrapolando dentro do que a norma admite. Então, reforçando, menos 50% até mais 100%, você está dentro do limite que a norma permite para extrapolação no eixo X. E aqui no desvio do Y, né, a variação no eixo Y, você tem que estar menor que 15% para atingir o grau 2 de imóveis urbanos e menor do que 20% para atingir o grau 1 de imóveis urbanos. Além disso, precisa ser menor do que 20% para atingir o grau 2 de imóveis rurais e menor que 30% para atingir o grau 1 de imóveis rurais. Além disso, se você tiver mais de uma variável extrapolando, automaticamente você vai estar ou no grau 1 de fundamentação do item 4 ou você não vai conseguir enquadrar, beleza? Mas aí o foco já vai ser outro. É isso aí, pessoal. O que a gente tinha para falar sobre a questão da extrapolação foi apresentado aqui para vocês. Já mostramos como essa análise está ficando no SysDev. A gente está finalizando os testes da versão 1.61 para poder divulgar para todos vocês, beleza? Assim que a versão estiver liberada, vocês vão receber um e-mail avisando que a versão está pronta para o download e vocês vão poder experimentar e testar e ver essa nova função. É isso, um abraço e obrigado pela atenção de todos vocês.